waited 100 years, but I'd wait 1,000,000 more for you. O corpo pode ser visto como um meio pelo qual o ser humano vivencia percepções que se transformam em ações. Na interação entre o mundo e o corpo, forma-se uma unidade integrada, única e expressiva que transcende a separação entre o objetivo e o subjetivo, unindo-os em resposta a uma sociedade que tende a polarizá-los. Nesse jogo, entre o real e o imaginário, o corpo não é apenas um instrumento de vida, mas também um centro de significados que atribui sentido ao que antes não tinha. Na dança, por exemplo, o sujeito cria um mundo diferente. Através de seus movimentos, o dançarino manifesta intencionalmente sua presença no mundo, revelando seus desejos, angústias e aquilo que precisava ser compartilhado com o exterior. O corpo é, sobretudo, uma forma de representação. As representações do corpo nu e a transformação da representação do corpo através do tempo. A representação do nu existe desde a pré-história. Com o passar do tempo, essa prática foi ganhando notoriedade e leveza e adquirindo novas significações. Na Grécia Antiga, por exemplo, o nu era um elemento primordial para a representação do padrão de beleza clássico. Com o tempo, essa representação foi sendo menos importante, pois o nu passou a assumir características mais subjetivas, como a exploração de ideias e emoções por parte do autor. Desenhar tendo como base um modelo sem roupas foi por muito tempo parte da educação artística dos pintores, mesmo sendo tal prática censurada em alguns locais e em certos momentos históricos. Na arte pré-histórica, há peças como a estátua de Vênus de Willendorf, descoberta na Austrália entre 2000 e 2500 a.C., na qual a figura feminina é usada como símbolo de fertilidade. Nela, os atributos da fertilidade são destacados por meio de seios grandes e do ventre alargado. Os artistas da civilização ciclática, entre 2500 e 1100 a.C., existem nas ilhas do mar Egeu, na Grécia. Representaram a figura feminina, criando uma forma completamente nova, distinta dos padrões usados então, como pode ser vista na imagem do ídolo de mármore. O aspecto esguio, as delicadas nuances de curvas e as indicações suaves do volume no abdômen, seios e joelhos demonstram a grande distância entre a imagem e dos ídolos mais antigos de fertilidade. No período clássico, o primeiro nu em tamanho real de que se tem conhecimento, na arte grega, é a escultura Filha de Níobe morrendo. A obra representa uma jovem tentando arrancar de suas costas uma flecha tirada pelos deuses. Com o esforço do gesto, seu vestido escorrega-lhe pelo corpo. Contudo, a intenção da obra não parecia ser a de celebrar o nu, mas potencializar a sensação de dramaticidade da cena. Os gregos antigos consideravam o corpo masculino uma encarnação do poder da humanidade, associando a forma masculina idealizada com o triunfo, a glória e a excelência moral. A documentação da forma masculina foi celebrada, sobretudo, com a representação dos atletas nas competições ou em festas religiosas que exaltavam a beleza e a força dos humanos. A escultura de Escóbulo, do artista grego Miron, que encena um atleta momentos antes de lançar um disco, é a melhor representação desses ideais. Mais que representar a beleza e a perfeição do corpo humano masculino por completo, as esculturas gregas tinham a intenção de demonstrar expressões, dor e sofrimento, como é o caso da conjunto escultórico Laoconte e seus filhos, que apresenta a cena em que o sacerdote troiano Laoconte e seus filhos são atacados por serpentes do mar, enviadas pelos deuses em punição a Laoconte, que havia alertado aos seus conterrâneos a não aceitarem o cavalo de madeira no qual estavam escondidos soldados gregos. Os detalhes da rigidez dos músculos dos corpos das três personagens ilustram a tensão pelas quais eles passam e o desespero em que saírem dessa situação. Na arte da Idade Média, o nu não era frequente. Isso se deve ao fato de esse período ser fortemente marcado pelos dogmas da Igreja Católica, que condenava qualquer tipo de representação despudorada. A arte em geral, durante a Idade Média, perdeu terreno, uma vez que os artistas não tinham a liberdade que tiveram em outras épocas, e, na maioria das vezes, faziam pinturas ou esculturas com cunho religioso para adorno de templos religiosos e casas de chefes importantes. Apesar dessa restrição, é possível encontrar obras que representem o nu,
como é o caso da escultura Eva colhendo uma maçã, um relevo na Catedral de Alton-Gilbertus, na França, considerado o primeiro nu europeu desde a antiguidade. A peça traz a figura de Eva com os seios à mostra e uma representação de planta cobrindo suas partes íntimas, mesmo sem a perfeição ou o realismo das obras gregas. Esse tipo de arte só reapareceu por influência da arte greco-romana, no Renascimento, especialmente na Itália, com o destaque para a obra O Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli. Nela, a deusa Vênus surge como uma mulher feita, representando o ideal de beleza feminina italiano do século XV. A representação do corpo humano nu acompanhou a arte a partir de então, desde o aprendizado do desenho com o modelo vivo até os estudos de anatomia humana. A técnica de representação ensinava a desenhar o corpo nu para depois ir fazendo as vestiduras. Em alguns casos, utilizavam-se como meios de aprendizagem cópias de gesso ou mesmo espécimes anatômicos. Com a emergência do neoclássico no século XVIII, o ideal de belo grego foi retomado tanto na pintura como na escultura. O impressionismo, o realismo e as vanguardas figurativas do século XX exploraram também a beleza do corpo nu, porém sem a simetria dos corpos gregos. Agora estava em cena a representatividade fiel às pessoas, como mostra a obra de Cézanne. É na arte moderna que começa um rompimento com a tradição dos nus, pois estes perdem sua modelagem figurativa e ganham novas formas e contrastes de cores, indo ao encontro dos ideais dos movimentos dos quais fazem parte, como nas obras de Amadeo Modigliani e Henri Matisse. Pablo Picasso, por exemplo, representa o nu de forma retirada, desde o início de sua carreira. A obra Nu, Folhas e Bustos, da década de 1930, mostra uma competição cubista que apela para reminiscências clássicas. No Brasil, na arte do século XIX e começo do XX, abundavam nus femininos, envolvidos em uma atmosfera imaginária, visualizando um ideal como modelo do inacessível e até do hipotético. O nu retratava também temas do passado indígena, como se observa no quadro Moema, de Vítor Meirelles. Também fizeram importantes representações do nu artístico na arte brasileira os pintores Carlos Leão, Ismael Neri e Tarsila do Amaral, e os escultores Vítor Brecheret e Edgar de Souza. Na atualidade, as imagens de corpos nus e seminus são aceitas na cultura ocidental em praticamente todos os campos da arte. Desde os anos 1960, popularizou-se a propaganda com a exibição do corpo sem roupas. O nu também tornou-se objeto de protesto. Pode-se citar como exemplo as ações do grupo Femen, um movimento ativista feminista com origem na Ucrânia, cujas militantes realizam manifestações ligadas a temas políticos ou sociais com os seios à mostra. Happenings e performances. Os happenings foram inspirados nas performances dos artistas ligados ao movimento futurista e nas acepções dadaístas, que propunham na sua peça a interação com o público. A proposta central era a ausência de limite entre o espectador e a obra definida pela ação. Os happenings são uma forma de arte que combinam arte visual com teatro, sem textos nem sequências de representação. Nele, todos os elementos são dispostos de forma a aproximar o espectador do ato, fazendo-o participar da cena. Os happenings, como forma de arte, exigiram muito mais do observador do que as outras obras. O artista envolvido no happening necessitava da participação ativa do público em cada peça. Não há estilo definido para essas obras, que variam muito em tema, tempo e atividades. Os artistas, porém, acreditavam que a arte poderia brotar da vida cotidiana, da rotina, por exemplo. Essa ideia de se voltar para a ação performática foi uma reação contra a estética do expressionismo abstrato, nas décadas de 1950 e 60. O termo happening foi sugerido pelo artista americano Alan Caproff, que lecionava na Kent University, Indiana, quando descreveu os eventos que aconteciam no sítio de George Sega em 1953. Outros artistas, como Robert, Claes de Oldenburg e Caroline Schumann, adotaram-no como forma expressiva.
Pode-se citar também, entre os precursores, os artistas do grupo Guatai, no Japão, e as ações de rua do dissidente Checo Milan e de seu grupo actual. No Brasil, pode-se considerar Flávio de Carvalho como pioneiro de performance, graças às ações realizadas a partir dos anos de 1950. Em experiência número 3, Flávio de Carvalho caminhou pelo centro de São Paulo usando roupas femininas. Ele considerava que as roupas influenciavam o homem. O modelo que vestiu chama New Look para o novo homem dos trópicos, que consistia em uma saia curta plissada, blusa com mangas bufantes, meia arrastão e sandália de couro cru, sugerindo um traje fresco, ventilado e próprio para o clima do Brasil. A experiência de Flávio de Carvalho foi precursora de práticas libertárias, de Hélio Ottila, Lygia Clark e Lygia Pack, nas artes visuais. Nos anos 60, o Grupo Rex, criado em São Paulo por Wesley Duque Lee, Nelson Lehner, Carlos Farjado, José Rezende, Frederico Nazar, Luiz Paulo Baravelli, entre outros, também realizou uma série de happenings. Wesley Duque Lee apresentou, em 63, no João Sebastião Bar, o Grande Espetáculo das Artes, que tinha como objetivo a contestação das atitudes de crítica das galerias de arte em relação aos jovens artistas. Na exposição coletiva Pare, em 1966, sob o comando do crítico Mário Pedrosa, os artistas cariocas Antônio Dias, Rubens Sherman, Carlos Vergara, Pedro Costegay e Roberto Magalhães realizaram uma ação inspirada nos programas de auditório de Chacrina. Na década de 80, destacaram-se as eletroperformances, espetáculos multimídia concebidos por Guto Lacasse, que se misturou com a própria ação com recursos eletrônicos, como se pode ver na performance Máquina 5. Nela, mostrou-se o resultado das pesquisas do artista com objetos do cotidiano, como uma pá de lixo ou um secador de cabelo. Corpo transgressor na dança. Todos os aspectos atribuídos a um corpo, energia, sensação, emoção, cognição, movimentação, linguagem, comunicação, expressão, equilíbrio, espaço, ritmo e cultura, são exigidos pela dança, uma arte eminentemente corporal. A esfera pessoal de movimento de cada ser humano, denominada sinesfera, é diferente para cada indivíduo. É ela que estabelece os limites naturais do espaço pessoal e social. Se a delimitamos pelo alcance espacial dos braços e das pernas esticadas, a sinesfera se desloca com o corpo a quem pertence. Na dança, o corpo aumenta sua sinesfera, porque a joga a outros pontos do espaço que não os corriqueiros. A consciência do corpo e do espaço corporal não é só imprescindível para os bailarinos, mas é uma noção fundamental na vida social, pois saber lidar com o próprio espaço significa respeitar o espaço do outro e conseguir compartilhar o espaço comum. Por meio da presença, os corpos se relacionam com outros corpos em determinado espaço e ou circunstância. No palco, a relação do corpo se estabelece com o espaço cênico. A princípio, parece que os corpos têm de se adequar a essa espacialidade dada. Entretanto, ao se colocarem os corpos nesses espaços, estes se modificam assim como se alteram os usos inicialmente previstos para o lugar. O corpo na dança é a principal personagem, é a protagonista do espetáculo. Valendo-se apenas do corpo, a Companhia Dita do Ceará encenou o espetáculo Corpornô, no qual são propostas, com base nas expressões corporais, reflexões acerca da sexualidade e da nudez humanas. Desde vestidos a totalmente despidos, os bailarinos utilizam a própria nudez para despertar no espectador a inquietação sobre como ele vê o próprio corpo e o corpo do outro. É o corpo quem dança, encena, fala e transmite a mensagem. O hábito corporal é um hábito de conexão cognitiva, é uma forma de pensamento. Há uma relação direta entre o modo de se movimentar e o modo de pensar. Os hábitos motores e cinéticos, a intensidade da sua fala, a maneira como se anda. Cada pessoa desenvolve um design corporal para cada função que seu corpo precisa cumprir. Portanto, a tendência à estabilidade do corpo convive simultaneamente com essa tendência à transgressão, o paradoxo do próprio corpo e o de qualquer coisa viva. Nothing prepared